Amém? Vamos lá então, Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 1. Diz assim as Sagradas Escrituras: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Esses dois a gente já vimos esse aqui também na semana passada, o ensino de batismos, e aí chega no assunto de hoje, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então hoje nós vamos tratar a respeito do ensino da imposição de mãos. É muito interessante que muitas vezes a gente pega uma lista como essa e a imposição de mãos, não sei para você, mas para mim, assim, num primeiro momento foi essa a impressão que eu tive, mas não parece assim o patinho feio da história? Sim ou não? Eu vou te explicar por quê. Olha só, né? Você começa lá. Arrependimento de obras mortas. Não, isso aí é fundamental para a fé. Não é verdade? A fé em Deus. Você diz, não, isso aí então, né, é algo importantíssimo. Aí você diz ensino de batismo. Você diz, é importante, tem que se batizar, né, e tal. Aí você chega assim, posição de mãos. Você diz, não, tá bom, tem lá a sua importância, mas será que precisava ocupar aqui essa posição, né, de um princípio elementar da doutrina de Cristo? Aí você continua, ressurreição dos mortos. Aí você diz, não, esse com certeza é importante. E do juízo eterno? Ah, não, esse sem dúvida alguma é importante. Você está entendendo como que parece assim o de menor importância? Aquele assim que fica, né, parece que está meio que sobrando ali. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma ideia errada que, quando a gente fala assim em imposição de mãos, né, e vamos lembrar que aqui um princípio é o ensino da imposição de mãos, né? Assim como do batismo, que vai dizer o ensino de batismos e da imposição de mãos, né? Então está aqui implícito que também se trata do ensino da imposição de mãos. Voltando ao que eu estava falando, às vezes a gente, quando pensa em imposição de mãos, a gente só pensa naquele caso de impor as mãos sobre o doente para ficar curado. Geralmente a gente se limita a isso, pelo menos um pensamento assim rápido a respeito da questão da imposição de mãos. Mas a gente vai ver que, claro, isso também, como Jesus nos ensinou, mas a gente vai ver que a imposição de mãos tem muito mais funções, muito mais utilidades do que simplesmente impor as mãos sobre os doentes para eles ficarem curados, né? Eu elenquei aqui pelo menos 7 situações que a Bíblia mostra, né, que a imposição de mãos não só pode, mas deve ser usada. É claro que essa lista, se eu fosse subdividir, eu conseguiria colocar até mais pontos aqui, ou se eu fosse tentar juntar, talvez a gente conseguiria juntar um ponto com o outro, mas enfim, eu separei aqui 7 situações, né, onde a gente vê na Bíblia a questão da imposição de mãos. E se um princípio é o ensino, então vamos ensinar sobre isso. Amém? Bom, vamos lá, já que geralmente o que vem à nossa mente a respeito de imposição de mãos é para impor as mãos sobre os enfermos, vamos já começar com esse. Amém? Que é o que geralmente todo mundo lembra. Marcos capítulo de número 16 e versículo de número 17, por favor. Hoje a gente vai folhear bastante a Bíblia, tá, gente? Então já fica aí preparado em nome de Jesus. Marcos capítulo 16 e versículo de número 17. São palavras de Jesus e ele vai dizer o seguinte: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Olha só. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, o que vai acontecer? Eles ficarão curados. Você percebe que a Bíblia não diz assim, talvez ele fique curado? Não diz, na maioria dos casos, ele vai ficar curado. O que a Bíblia diz? E eles ficarão curados. Meu irmão, e nós precisamos crer nessa oração. E quem é que faz essa oração? A gente sabe que alguns grupos religiosos até dizem, não, só o pastor pode fazer, só o obreiro, só não sei o quê. Bom, o que Jesus... Claro que tem um caso lá no final da mensagem, daqui umas 2h30, acho que um pouquinho menos, né? Lá no final da mensagem eu vou, né, citar uma situação onde só as autoridades da igreja podem pôr as mãos. Mas não é o caso aqui, porque Jesus deixou bem claro que no que diz respeito à oração de imposição de mãos sobre o enfermo, quem que deve fazer? Né? Por isso que eu comecei lá no 16, no 17. Os que crerem, não é isso que diz lá? Vamos até voltar aqui, ó. Estes sinais acompanharão quem, gente? Quem crê? Se você crê, então esse sinal acompanha. Então eu preciso impor as minhas mãos crendo. Olha só, vamos para Marcos ainda, só voltar um pouquinho. Marcos capítulo 6 e versículo de número 5. Aqui a Bíblia narra quando Jesus ele vai pregar, vai fazer a obra ali, levar o evangelho em Nazaré, na terra dele. E aí, como Jesus mesmo disse, um profeta, ele só não tem honra na sua própria casa. E ali ele começa a pregar, e a Bíblia diz que todo mundo fica admirado da pregação dele, dos ensinamentos. Só que ao mesmo tempo está todo mundo boquiaberto, admirado, que sabedoria que é essa, que conhecimento é esse, que isso, quando ele fala assim, dá um trem aqui dentro da gente. Né? Enquanto está todo mundo ali admirado, ao mesmo tempo estão questionando, mas vem cá, isso aí não é o filho do Zé, não? Não é isso que eles estão falando? Né? Isso aí não é o carpinteiro? A mãe dele, as irmãs, os irmãos não estão todos no nosso meio? O carpinteiro agora é pregador. Virou filho de Deus, virou Messias. Você está entendendo? E eles, então, começam a desprezar tudo aquilo, não crer naquilo que Jesus está falando, porque um dizia assim, fico imaginando uma senhora, esse aí eu peguei no colo. Não é isso? Né? Não, esse aí brincava com meu filho, jogava bola lá. E aí já não davam crédito. E aí a Bíblia vai narrar o seguinte, olha só. Marcos 6,5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, corrigido vai dizer, né, eu acho que é poucos milagres, se não me engano. Como que diz aí? Alguém está com a corrigida? Como? Não pôde fazer ali o quê? Obras maravilhosas, isso, tá? Não pôde fazer ali, nessa tradução, nenhum milagre, olha só, a não ser curar uns poucos doentes, de que maneira? Impondo-lhes as mãos. Olha que interessante, a gente encontra relatos na Bíblia de Jesus curando as pessoas simplesmente com a sua palavra. Várias e várias vezes, várias situações. Né? Às vezes dizendo, olha, vai que a tua filha está liberta, né? Ou vai que o teu servo, falou lá para o centurião, não faz muito tempo eu pregava sobre isso aqui, vai que o teu servo vai ficar curado. Outros relatos, tanto a Bíblia diz que Jesus com a sua palavra os curou, falando a respeito de uma multidão de pessoas ali. Então simplesmente ele falava algo e a pessoa ficava curada. Amém? Nesse caso aqui, presta atenção, a Bíblia vai dizer, não pôde fazer ali
nenhum milagre. Aí diz, a não ser curar uns poucos aí. Sabe como eu leio isso aqui? Mais ou menos assim, Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali, comparando com a quantidade de milagre que ele fazia nos outros lugares. Aí é mais ou menos assim o escritor dizendo, Marcos, né? Para não dizer que ele não fez nada, né, fez ali alguns, fez poucos milagres. De que maneira? Impondo-lhes as mãos. É necessário impor as mãos toda ocasião, toda vez, em toda situação? Essa é a única maneira para alguém receber a cura? Não. Mas me parece que é um método que, quando outros métodos falham, você está entendendo? Aquele toque pessoal, aquela imposição de mãos, ela vai funcionar quando outras coisas não estão funcionando. Quer dizer que a imposição de mãos é só para ser usada em último caso? Não é isso que eu estou falando. Amém. Pode ser usado como primeira possibilidade. Não tem problema nenhum. O que eu quero lhe chamar a atenção aqui é que outros métodos não funcionaram. Amém? Então, Jesus, por favor, não me entenda errado, Jesus quase dizendo assim, agora eu vou apelar também. Amém? Eu vou impor as mãos. E aí, né, ele pôde curar poucos. E como que ele curou? Impondo as mãos. Por quê? Porque ele falou, pelo jeito, a incredulidade impediu de acontecer os milagres. Quem sabe, como outras vezes, ele, né, liberou uma palavra, não adiantou, né, porque não diz que Jesus não quis fazer, diz que ele não pôde fazer, ele queria fazer. Mas é justamente a incredulidade daquelas pessoas que estavam impedindo. Então ele vai lá e ele impõe as mãos e aí alguns, né, são ali curados. Porque a incredulidade ela serve, não sei se você vai entender, mas como um isolante para que a unção, para que o poder de Deus não consiga descer sobre a vida daquela pessoa. Um exemplo disso é aquilo que está acontecendo lá, que os discípulos não conseguem expulsar o demônio do filho, e aí o pai chega e tal, Jesus questiona, se o senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, né, e ajuda. E Jesus vai dizer, olha, se você pode crer, tudo é possível. O que está impedindo o milagre acontecer não é se eu tenho poder ou não, o que está impedindo o milagre de acontecer é a sua incredulidade. Quando aquele pai reconhece isso, a Bíblia diz que com lágrimas, ele pede, Senhor, ajuda, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a vencer a minha falta de fé. Jesus foi lá e expulsou o demônio. Amém? Né? Então, a incredulidade, ela serve, né, como isolante, mas o ponto aqui é que a imposição de mãos funciona, muitas vezes, quando outros métodos não funcionam. Então, primeira coisa que nós vimos é a imposição de mãos para curar os enfermos. Agora vamos ver mais. Marcos ainda, capítulo de número 10 e versículo de número 13. Quem está me acompanhando diz glória a Deus. Está comigo ainda? Então vamos lá. Marcos 10, 13. Quero falar de um segundo caso aqui que a imposição de mãos é utilizada. Diz assim. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Então as crianças foram trazidas para quê? Para que Jesus abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam, né? Não, traz criança aqui não, está incomodando o mestre, alguma coisa assim. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçais, pois dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, e o que, gente? Impondo-lhes as mãos, as abençoava. Quem estava fazendo isso? Jesus.
Então a imposição de mãos serve para curar o doente, mas a imposição de mãos também serve para abençoar. Amém? Então Jesus impunha as mãos sobre as crianças para abençoar. Agora, a gente vai ver que não é algo que Jesus inventou, ou que Jesus tirou da cabeça. Se Jesus tivesse tirado da cabeça dele, tá pronto, já seria o suficiente. Mas a gente vai ver que essa prática, na verdade, ela remete lá ao Antigo Testamento até mesmo. A gente vê os patriarcas, então, fazendo isso com relação à sua descendência, impondo as mãos sobre eles para os abençoar, para transmitir ali a bênção de Deus. Anote aí, depois você lê na sua casa, Gênesis 48, versículo 14. Você vai ter que ler mais do que o 14 para dar sentido, mas anote aí para você ler. Eu não vou abrir, vou só contar a história porque é conhecida. O José traz os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para que o pai, já muito idoso, os abençoasse antes da sua morte. O José coloca o filho primogênito do lado direito de Jacó, ou de Israel, que já tinha mudado o nome dele, e o filho menor do lado esquerdo. O pai vai estender a mão e colocar a mão sobre eles para abençoar, e o pai faz isso aqui, ó. Quando, aí fica claro na passagem bíblica 2 coisas. Jacó entendia isso e José também entendia isso. Quando ele troca as mãos, colocando a sua mão direita sobre o menor e a sua mão esquerda sobre o primogênito, que na cultura deles era aquele que recebia a maior bênção, o José diz: não, meu pai, não é assim, não faça isso, esse aqui é que é o primogênito, e esse aqui é que o senhor tem que colocar a tua mão direita. Meu irmão, você entende como aquelas pessoas criam nesse ato? Criam no poder que havia nesse ato dos mais velhos impondo as mãos sobre os mais novos para abençoar, mas não é aquele costume que algumas famílias têm no Brasil: Deus te abençoe, meu filho. Não é assim? Não está vendo na cabeça, Deus te abençoe. Não, é fazer a coisa crendo. Por isso que um princípio fundamental da doutrina de Cristo é o ensinamento, amém, da imposição de mãos. Isso não pode ser esquecido na igreja, não pode ser deixado de lado. E vamos falar a verdade, parece que, de uma certa forma, foi esquecido, foi deixado de lado. Tá bom que a gente passou aí por um período complicado, a pandemia, onde você não podia nem chegar perto dos outros, quem dirá impor as mãos. E ali, por um recorte histórico, por um momento ali, teve que acontecer um afastamento social e muitas vezes a gente até evitava esse tipo de prática. Mas parece, na verdade eu acho que isso já vem até de antes. Não vamos colocar toda a culpa na pandemia, não. Me parece que isso já vem até de antes. Mas parece que depois da pandemia piorou ainda mais essa questão, de evitar qualquer contato físico e tal, mas a gente precisa entender, como vai ficar claro, eu penso que já está ficando e vai ficar mais ainda, o quão fundamental e como a igreja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, entendia, cria e utilizava essa prática. Então, meu irmão, eles criam tanto que eles acreditavam que sobre a mão direita tinha uma bênção maior do que sobre a mão esquerda. E ele vai dizer: não, meu pai, está errado, o primogênito é esse aqui. O senhor tem que colocar a tua mão sobre o primogênito. E o pai vai dizer: eu sei, meu filho. Sei o que eu estou fazendo, eu sei que na mão direita tem uma bênção maior do que na esquerda. Entenda que não era só algo que Israel cria ou que José cria, era algo que as pessoas criam. Os cristãos,
as pessoas tementes a Deus, vou chamar assim, né? Criam. E o pai vai dizer, eu sei, meu filho, só que eu também sei o que eu estou fazendo. Porque o menor, né, de idade será maior do que o mais velho. E vamos lembrar que, não foi isso que aconteceu com Jacó? Era o primogênito, era o irmão dele, ele que deveria receber a bênção, mas Jacó como mais novo que recebeu a bênção. Eu acho que é mais ou menos assim, é essa a bênção que eu tenho para passar. Aquela que eu recebi, do mais novo se tornar maior do que o mais velho. Quebrar até essa tradição que eles tinham. Então, ele diz, deixa comigo, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Amém. E ele coloca, então, as mãos cruzadas, abençoando eles. Meu irmão, eles criam demais nisso. Para pensar, vamos dar um passinho atrás. Eu estou falando do Israel abençoando, mas vamos falar quando Jacó é abençoado. Né? O Israel aqui, o nome dele foi mudado. Quando ele vai ser abençoado, você conhece a história, que ele se disfarçou do irmão, aquela coisa toda. Mas quando o pai o abençoa, o pai diz assim, ó, eu te dou o orvalho do céu e as gorduras da terra. Gente, vamos falar a verdade. Só precisa crer na bênção mesmo. Porque como é que você dá o orvalho para um e não dá para o outro? Na nossa cabeça o orvalho é assim, não, vem para todo mundo, não é assim? Derrama ali, e aí vamos pensar que nós estamos falando de uma região deserta, ou desértica, né, que dificilmente chove, só uma época lá no ano, algumas vezes. O orvalho era algo fundamental, era algo extremamente necessário, né, para que a vegetação crescesse, para que os animais pastassem e fosse mantido ali não só o estilo de vida, mas que eles pudessem de fato prosperar, que era a bênção que estava sendo dada. E aí, um pouco depois, chega Esaú. E o Esaú fica sabendo que o pai abençoou Jacó. E o Esaú vai lá e diz assim, meu pai, me abençoe também. É só uma bênção que você tem? Meu irmão, se fosse alguém que não cresce na bênção, quase que eu ia dizer se fosse nós no lugar, mas eu vou abençoar, tá? Não vou falar assim, não. Se fosse outro que não cresce na bênção, ia dizer o quê? Ai, Deus te abençoe também, meu filho. Sim ou não? Sabe? Lembro? Deus te abençoe. Mas o Isaac responde para ele, meu filho, o que é que eu vou te dar se eu já dei para o teu irmão o orvalho do céu e as gorduras da terra? Eu já dei tudo para ele. Não sobrou nada para você. Não é isso? Ele diz, não, Deus te abençoe também, que você também tem, em nome de Jesus. Não é assim que geralmente a gente faz? Ele diz, não, eu já coloquei sobre ele, a bênção de Deus é irrevogável, já está sobre ele, acabou, não sobrou para você. Sinto muito. E até que o irmão quer matar ele. Meu irmão, então olha a forma que aquelas pessoas criam na bênção de Deus. Será que a gente está crendo dessa forma? Será que a gente também está impondo as mãos sobre os nossos filhos? Não por costume, amém? Não como um ato vazio, mas realmente crendo no poder que há para transmitir, para abençoar, para transmitir uma herança, amém? Eu acho que a gente precisa, sabe, crer mais nisso e fazer mais isso. Há um poder, o crente pentecostal diria assim, há um mistério, né? Há um mistério sobre essa questão
da imposição de mãos. E a gente precisa entender o quão importante ela é. Deixa eu ir em frente. Terceiro ponto que eu quero abordar, esse aqui eu vou passar muito rápido por ele, que a gente falou tanto dele na semana passada. Eu vou ler só 2 textos que a gente até já leu semana passada, mas de uma maneira bem rápida. Vamos lá. Atos 8:14. Diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o que diz a Bíblia? Lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos ainda 19, versículo de número 6. Diz: e quando Paulo lhes impôs as mãos, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Perceba que não era só algo que Pedro tinha, ou que João tinha, mas também que Paulo tinha esse dom, não sei se podemos chamar assim, mas perceba como era uma prática apostólica. Amém? Impor as mãos para que as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo. Então era algo que a igreja praticava, que fazia, vou assim chamar, parte da liturgia. Amém? Né? Impor as mãos para curar os enfermos, impor as mãos para abençoar. Aqui, impor as mãos para que as pessoas recebessem o batismo do Espírito Santo. Como eu disse, esse ponto eu vou passar bem rápido, porque semana passada a gente falou bastante disso. Amém? Vimos vários textos sobre o batismo do Espírito Santo e, na grande maioria deles, o que acontecia era isso. Eles iam lá, impunham as mãos sobre as pessoas e elas recebiam, então, o batismo com o Espírito Santo. Continuando, já vimos 3. Curar enfermos, abençoar ou transmitir uma herança, o batismo no Espírito Santo. Atos, agora, capítulo de número 5 e versículo de número 12. Atos 5, 12. Diz assim a Bíblia: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. De que maneira, gente? Pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Só até aí tá bom para nós. Atos 19 agora. Lembra que eu avisei que a gente ia folhear bastante a Bíblia, né? É bom que tem gente que quase não folha a Bíblia, tá tudo grudado as páginas. Aproveita aí para ficar mais soltinha as folhas da Bíblia. Atos capítulo 19, versículo 6. Diz assim: e quando Paulo lhes impôs... É o 11, gente, perdão, eu voltei no versículo que eu já tinha lido. Mas está aí bem pertinho, é o 11. Atos 19, 11. Diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, o que ele fazia? Maravilhas, essa tradução vai dizer, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiraram. Então perceba que tanto pela mão dos apóstolos, como também pela mão do apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer que Deus fazia maravilhas. Olha só, a gente podia pegar esses textos e colocar eles na cura divina. Lembra que eu falava que, né, o 7 aqui é só a nível de didático mesmo, né? Poderíamos colocar lá? Até poderíamos. Mas por que eu não coloquei
como simplesmente cura. Porque nos dois textos, apesar que no de Pedro aqui, de Paulo, em seguida vai falar de curar enfermos, de expulsar demônios, mas nos dois textos a Bíblia diz que Deus fazia milagres, que Deus fazia maravilhas. Quando fala milagres, maravilhas, não é só curar enfermos, não é só expulsar demônios, mas é qualquer tipo de milagre, qualquer tipo de maravilha. Jesus multiplicou pães e peixes, e a Bíblia chama isso de milagre, de maravilha, de sinal. Você está entendendo? Jesus manda o Pedro ir lá pescar um peixe, na boca do peixe ia ter uma moeda para ele ir lá e pagar o imposto. Não é isso? Aquilo é uma cura? Não, aquilo é expulsar demônio? Não, mas aquilo é um milagre, é um sinal. Amém? Né? É uma maravilha que Deus operou. Então, eu não quis colocar junto, porque a gente precisa entender que não é só para cura, que não é só para expulsar demônios e que não é só para receber o batismo do Espírito Santo, mas para operar maravilhas. Amém? Meu irmão, eu já ouvi cada testemunho, né? Mas eu lembro de uma irmã que contou o testemunho que ela impôs as mãos sobre a máquina de lavar dela. E ela voltou a funcionar. Amém? Né? Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais ousado na nossa fé. Eu lembro uma vez, bem no comecinho, eu era magrinho ainda, gente, acredita, já fui. Né? E a placa da igreja, tinha uma marquise, em cima da marquise ficava a placa da igreja. E havia queimado a lâmpada lá. Queimado a lâmpada. Havia apagado, não sabia o que era. E aí eu subi lá para ver o que estava acontecendo. Fiz alguns testes e tal, tenho uma pequena noção de elétrica. Fiz alguns testes e tal, e eu percebi que era o reator que estava queimado, não era a lâmpada. E o reator naquela época, gente, assim, não faz muito tempo, porque eu sou novo ainda. Não é que eu era velho, o reator que estava lá há muito tempo, só para constar, tá? Mas o reator era daqueles assim, ó, parecia, sabe no filme quando aquele tablete de C4? não tinha, era igualzinho assim, ó. Era um negócio desse tamanho, pesado, esquentava mais de tudo, né? Hoje em dia, se largasse nos forros que a gente tem, caía. Certeza, desabava. Mas, enfim, aquele reatorzão lá. E eu vi que era ele que estava queimado. Meu irmão, e olha só, eu tenho certeza que se fosse hoje, eu tivesse na mesma situação, ia testar, e queimou, compra outro lá. Não é assim? Tira esse aí, compra outro lá. E esse não é o natural? Não, não é o que a gente costuma fazer? Mas, meu irmão, aí o reator não está funcionando, mexi aqui, mexi ali, não está funcionando. Sabe o que eu fiz? Lá em cima, lá na marquise, na frente da igreja, eu coloquei a mão sobre ele. Gente, a fé é louca, não é? A fé faz loucura. Aí eu coloquei a mão sobre aquele reator e eu disse, em nome de Jesus, o mal que está fazendo esse reator não funcionar. Você vai sair daí agora. E ele vai voltar a funcionar, em nome de Jesus. Deus faz um milagre aqui. E não é que eu emendei os fios para... Estava crendo, né? Emendei os fios lá, chuta o que aconteceu. Voltou a funcionar, gente. Eu fico imaginando Deus mandando o anjo com ferro de solda. Lá de, rapaz, agora vou ter que fazer um bico aí de eletrônica. E foi lá. Né?
E às vezes certas modernidades e certas facilidades que a gente tem, entende que às vezes parece que limita um pouco a nossa fé? E muitas vezes é na escassez, é na necessidade que a gente é obrigado a usar mais a nossa fé. Amém? Né? Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque, olha só, não foi uma cura, por mais que pareça, né? Ou que, que o reator ressuscitou. Mas não foi um sinal? Pensa como eu desci aquela escada lá, gente. Né? Mas, pronto, cheio de fé. Rapaz, orei, o reator voltou a funcionar e tal. Na época, eu lembro que eu não contei para ninguém até o testemunho, já contei algumas vezes em pregação, assim, mas, né, você volta, ó, rapaz do céu, Deus ainda faz milagres e maravilhas. Voltando ao que eu estava falando, então isso é um sinal, amém? É um sinal. Umas vezes chega uma situação, e eu já passei por muitas dessas, com certeza, você diz, Deus, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, se o Senhor não fizer um milagre, amém? Né? E Deus vai lá, e Deus abre uma porta, e alguém vem, diz, senti no coração, enfim, qualquer coisa, né? Então, isso se classificaria aqui, nesse campo, como sinal. Como um milagre que Deus fez. Não é necessariamente uma cura, não é necessariamente expulsar um demônio, mas é um sinal. Né? Por isso que eu quis fazer essa distinção. Então, a imposição de mãos, perceba que também era usada pela igreja primitiva para operar sinais, prodígios, maravilhas. Entra a cura divina aqui, claro, entra expulsar demônio, claro, mas é um leque muito mais amplo. Amém? Né? Muito mais amplo. Então, eu acho que a gente precisa aprender para crer, para usar. Por isso que o princípio fundamental é o ensinamento da imposição de mãos. Porque se eu não for ensinado, eu não vou crer. Se eu não creio, eu não vou usar. Você concorda comigo? E aí vai se perdendo. Isso, essa ferramenta tão poderosa que o Senhor nos confiou. Vamos em frente, já estamos no quarto sinal, quarto situação. Êxodo 17. Esse aqui não está explícito, mas eu penso que a gente poderia chamar, considerar como uma posição de mão. Você vai entender o que eu quero dizer. Vamos direto para o 11, gente. Vamos direto para o 11. Porque é outra história conhecida. Mas, de qualquer forma, se alguém não conhece, eu vou narrar rapidamente. A Bíblia diz que Amaleque, de uma maneira traiçoeira, os amalequitas, atacaram Israel quando eles estavam no deserto, quando eles estavam vulneráveis. E quando eles vieram, então, para atacar, Moisés ele dá uma ordem para Josué. Ele diz assim, olha, você escolhe homens, os melhores, e você vai sair à batalha, então, contra os amalequitas. Enquanto eu, Ur e Arão vamos estar em cima do monte, com a vara de Deus na minha mão. Josué foi para a batalha, para o campo de batalha, Moisés foi para o monte. A Bíblia vai dizer assim, quando Moisés fazia o que, gente? Levantava as mãos, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Amém. E aí fica aquele jogo. Moisés levanta, depois você lê o texto completo, mas Moisés levantava as mãos, Israel estava vencendo, só que a mão dele ia ficando pesada. Já tentou ficar com a mão para o alto muito tempo? Né? Começava a doer,
E ele ia abaixando, as forças iam perdendo, né? E quando ele ia abaixando a mão, então, lá no campo de batalha, lá embaixo, uma reviravolta. E os amalequitas começavam a vencer a batalha, a vencer a batalha, a vencer a batalha. Moisés recobrava as forças, dava uma esticada nos braços, levantava as mãos de volta. Lá no campo de batalha, tinha uma reviravolta novamente. Amém. Israel começava a vencer, começava a ganhar terreno, começava a derrotar os inimigos. Moisés cansava, baixava o braço, os inimigos começavam a vencer. E assim foi. Até que Arão e Hur trazem uma pedra, colocam para que ele sentasse nela, ficasse numa posição mais confortável. Um segura o braço do lado, outro segura o braço do outro. E está Moisés, então, agora, com a ajuda dos dois, sustentando os braços dele, com as mãos estendidas para Josué lá embaixo. Meu irmão, olha só. Talvez seja um exercício aqui que a gente tem que fazer para chamar isso de imposição de mãos. Eu sei que alguém vai olhar para um texto como esse e vai dizer assim: ah, pastor, isso aqui não é imposição de mãos. Não sei, será? Porque olha só, imagine, né? Tá, um culto desse ainda é bem viável, né? É bem viável o pastor lá impor as mãos sobre todo mundo, alguma situação especial, mas você concorda que vai levar tempo, né? Se a igreja, por exemplo, estivesse hiperlotada, todas as cadeiras ocupadas, quem sabe colocando cadeira até branca aí para o lado, opa, já ficaria bem mais difícil. Imagine o tempo que isso levaria. Amém. Agora imagine um culto muito maior, né? De fato, se tornaria completamente inviável. Agora imagine um povo de cerca de 3 milhões de pessoas. Moisés for colocar a mão na cabeça de cada um, vai um dia inteiro. Provavelmente mais. Verdade ou não é? Então, eu posso muito bem daqui estender as minhas mãos. Olha só, em regra, imposição de mãos é toque físico. Amém? Em regra, é toque físico. Eu estou falando de uma exceção à regra, tá? Só para ficar claro. Se eu estender as mãos para vocês, de uma certa forma, guardadas as medidas, as proporções, não é uma imposição de mãos? Eu não estou, de alguma maneira, impondo as mãos sobre vocês? Você está entendendo? E o que me parece era exatamente isso que Moisés estava fazendo, quando impunha as mãos. Vamos lembrar, a gente acaba, aquilo que eu falava, sabe? Devagarzinho, às vezes, algumas coisas vão se perdendo, infelizmente. Mas você vai lembrar que antigamente a gente fazia muito mais isso, principalmente na quarta-feira, dizia assim: estenda a mão em direção à sua casa, né? Lá de vez em quando a gente lembra, mas dificilmente. E aí eu posso falar por mim, quem sabe outros façam até mais, né? Mas estenda as mãos em direção à sua casa. Você está entendendo? Não é o que Moisés está fazendo aqui? E aí alguém diz: que eu estender a mão em direção à minha casa pode mudar alguma coisa? Pode ser a diferença entre a vitória e a derrota de alguém. Imagine o familiar que está sendo rigorosamente tentado e está quase caindo. Entenda que um estender de mãos pode ser a diferença entre derrota e vitória. Amém? Né? Até um livramento que Deus possa vir dar, enfim, tantas outras coisas. Então a gente precisa crer e praticar mais isso de fato, né? Claro, repito, a regra é impor as mãos. Mas às vezes por uma questão de distância, às vezes por uma questão de qualquer coisa, como no caso aqui era muita gente, amém? No mínimo estender as mãos. Aí repito mais uma vez, né?
Você percebe, eu vou ser meio pentecostal agora, você percebe que tem mistério aqui? Né? Tem ou não tem? Tem mistério, tem algo sobrenatural de Deus nesse ato de impor as mãos, ou no mínimo, como estamos vendo aqui, de estender a mão. Agora, a gente está falando da gente como Moisés estendendo a mão, mas me permita fazer um parênteses aqui, para a gente pensar assim, a gente como Josué. Já imaginou Josué lá embaixo com o peito estufado e dizendo, porque a conclusão é que quando as mãos ficaram firmes, então Josué desfez Amaleque ao fio da espada. Acabou completamente com a raça deles. Amém. Agora já imaginou Josué lá embaixo com o peito estufado, com a espada na mão, dizendo, modéstia à parte, eu sou muito bom mesmo, hein? Ó, se eu quisesse. Modéstia à parte, rapaz, eu sou demais, hein? Mal sabe ele que só saiu vivo dessa batalha. Mal sabe ele que só venceu porque tem alguém com a mão estendida para a vida dele. Amém. E quantas vezes nós estamos assim, ó. Não, eu estou prosperando, modéstia à parte, eu sou um profissional muito bem, muito bom. Não, meu casamento está uma beleza, também um marido como eu, como é que não estaria? Você está entendendo? E às vezes sequer a gente faz ideia que só temos o que temos, que só estamos vencendo, que só estamos conquistando, que só estamos vivos muitas vezes, porque tinha alguém estendendo a mão. Amém. Porque tinha alguém sendo uma cobertura espiritual. Então a imposição de mãos, e aí, repito, né, guardadas as proporções aqui, mas eu vou chamar hoje isso aqui também de imposição de mãos, ela serve como isso, como essa cobertura espiritual e como um ato de intercessão. Então a imposição de mãos também serve para isso. Vamos em frente, que meu horário está estourando já. Sexto ponto que eu gostaria de abordar com vocês, 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 4. Versículo 14, perdão. 1 Timóteo 4,14. O sexto e o sétimo são bem parecidos até. Novamente, como eu dizia, se quisesse, poderia até juntar os dois, mas quis deixar separado porque, para mim, na minha visão, pelo menos, há uma sutil distinção entre eles. Diz assim, ó, 1 Timóteo 4,14. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Amém. É Paulo falando com Timóteo, diga, meu amigo, não seja negligente com o dom que há em você. Há um dom de Deus que foi colocado sobre a sua vida. Amém. Como que esse dom foi colocado? Por profecia e com a imposição de mãos do presbitério. 2 Timóteo, está aí do lado, aí à frente, capítulo 1, versículo 6. Novamente, Paulo falando com Timóteo, através dessa epístola, e ele vai dizer, por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. De que forma? Pela imposição das minhas mãos. Então, meu irmão, um dom também pode ser transmitido através da imposição de mãos. Amém?
E aí é interessante que lá em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer assim: olha, eu não vejo a hora de ir ter com vocês para comunicar algum dom. A NAA vai dizer para repartir com vocês algum dom. Então você perceba que a imposição de mãos também serve para transferir, para, ou no mínimo ativar, como está dizendo aqui, reavive e tal, um dom de Deus que está sobre a pessoa que impôs as mãos, vai transmitir sobre a vida daquela pessoa que ele impõe a sua mão. Amém? Nessa esteira ainda, eu chego no último ponto, que é parecido, mas ao meu ver tem uma distinção aqui, e aí para isso vamos para Números capítulo 27, por favor. E eu vou do Antigo Testamento para o Novo novamente. Nós vamos ver um paralelo do Antigo Testamento para o Novo. Último ponto que eu gostaria de abordar, o 7º, é a transmissão de autoridade, num sentido de sucessão, num sentido de um envio, de uma missão ministerial. E aí a Bíblia, por isso que eu falava aqui algumas vezes, muito parecido com os 2 primeiros que a gente leu até. Mas, com o ponto anterior, isso que eu quis dizer. Números 27, 18 diz assim, ó, o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, 27, 18, homem em quem há o Espírito, e faça o quê? Impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e, à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. O que ele fez? Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. O Senhor disse a Moisés, ordene aos filhos de Israel e diga-lhes, tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do aroma... já entrei no 28, perdão, nem vi que eu passei, porque eu entrei no 28. Era até o 23, perdão. Como aqui não tem divisão, eu passei direto. Mas você perceba que não é coisa da cabeça do Moisés. Não é o Moisés que diz assim, poxa vida, eu vou passar a faixa para você, sabe a faixa? Eu vou passar a faixa para você, rapaz, ficaria bacana, A gente faz uma cerimônia bonita lá, eu ponho a minha mão na tua cabeça e tal, não sei o quê, falo umas palavras bonitas. Não é isso que se trata. É Deus falando. Agora, olha só. Pare e pense comigo. Deus vai dizer para Moisés, Moisés, vai lá, põe a mão na cabeça dele e transmita uma parte da sua autoridade e coloque sobre ele, para que o povo de Israel obedeça a ele. Quem está mandando fazer isso? Deus. Às vezes na nossa cabeça é mais ou menos assim, para que tudo isso, Deus? Vai lá, tira o senhor mesmo, joga lá no outro, pronto, resolvido. Sim ou não? Para que tem que dar da autoridade de Moisés? Dá o senhor mesmo da sua e está resolvido o problema. Só que um dia Deus colocou
sobre o Moisés a autoridade sobre o povo de Israel. Está sobre ele. Os dons de Deus são irrevogáveis, lembra? E aí Deus vai dizer, Moisés, vai lá você. Você põe a tua mão sobre ele. E você transmita daquilo que eu coloquei na tua vida, você coloca sobre a vida dele. Gente, isso aqui é fantástico. Amém? Isso aqui é algo fantástico. E como que você vai transmitir? Através da imposição de mãos. Dá um pulinho. Deuteronômio, capítulo 34, é o livro seguinte, e versículo de número 9. Deuteronômio 34, 9. Acharam aí? Diz assim, ó, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Por que ele estava cheio? O que diz aí, gente? Porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Mas perceba que a Bíblia vai dizer, Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Porque ele estudou bastante. Que ele era um cara aplicado. Não, a Bíblia vai dizer, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Numa interpretação simples, em sentido oposto, se Moisés não tivesse colocado a mão sobre ele, ele não teria o espírito de sabedoria. Amém? A Bíblia está dizendo aqui que ele tem o espírito de sabedoria, estava cheio, melhor dizendo, do espírito de sabedoria, porque Moisés colocou a mão sobre ele. Era uma transferência, era uma troca de liderança. Eu vou colocar isso sobre você, porque eu já estou velho, já estou saindo de cena, logo Deus vai me recolher, e você precisa assumir o lugar. Eu não vou esperar morrer para formar uma guerra aqui, para ver quem é que vai tomar conta disso aqui. Não, eu vou colocar sobre a sua vida, e você, então, vai continuar. Tanto é que foi uma transição completamente tranquila. Bom, Atos capítulo 3. Estou acabando, gente, prometo. Atos capítulo de número 13, versículo que é o 3. Atos 13, 3. Diz assim, ó, então, jejuando e orando, e o quê? Impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre, enfim, continua. O 3 que era importante para nós. A Bíblia diz que os presbíteros da igreja, a liderança da igreja estava reunido, estavam orando, ministrando diante do Senhor, e o Espírito Santo falou com eles, separem para mim Saulo e Barnabé para uma obra que eu estou enviando para eles. O que a igreja fez? O que os demais fizeram? Jejuando e orando, foram lá e fizeram o quê? Impuseram as mãos sobre eles e disseram, vai fazer a obra que Deus está te chamando para fazer. E a gente vê essa questão da igreja enviando com essa prática de impor as mãos para enviar, para designar uma determinada missão. Porque a partir daquele momento, a pessoa está indo na autoridade da igreja. A pessoa está indo não porque ela enfiou na cabeça que ela tem que fazer alguma coisa, mas ela está indo com o selo, com o aval, com a bênção ali da igreja. Meu irmão, eu gostaria que você parasse, pensasse um pouquinho na ilustração que eu gostaria de fazer. Conta a história que um rei muito poderoso queria enviar um comunicado para uma parte do seu reino muito distante. E ele manda chamar o emissário
ele escreve a carta e o emissário está com a carta na mão. Aquela carta contém as ordens do rei, mas é só um pedaço de papel com algumas coisas escritas nela. Então o rei pega aquela carta, coloca sobre a mesa dele, você já deve ter visto isso em filme, derrama sobre ela cera derretida, cera comum, qualquer plebeu tinha na sua casa, uma cera como qualquer outra. Mas ele derrama aquela cera ali, e ela continua sendo uma simples cera, só que o rei ele pega com o seu anel sinete, com o símbolo do reino, e ele impõe sobre aquela cera. Quando ele impõe a sua mão com o seu selo ali, aquela cera uniforme, derretida, agora ela toma forma. E fica a marca do rei ali. Amém. E ele agora envia. Meu irmão, perceba que a cera é a mesma. Mas agora acontece algo não físico, porque a cera continua sendo a mesma. Mas acontece uma transformação completamente. Ela deixa de ser uma cera, porque o rei impôs a sua mão, a sua marca sobre ela. Agora, aquela carta ganha o poder do reino. Quem tocar naquela carta está tocando no rei. Quem obedecer aquelas ordens está obedecendo o rei. Quem descumprir aquelas ordens está cometendo um crime contra o rei. Está desobedecendo o próprio rei. Você está entendendo? Aquilo ali ganha o poder do reino, literalmente. Meu irmão, entenda que, nesse caso aqui, quando a igreja impõe as mãos para enviar, é isso que acontece. Sobre a vida daquela pessoa, você está entendendo? Ela tem a marca agora. Está ali impresso todo o poder, toda a autoridade do reino, então, sobre a vida daquela pessoa. É isso que está acontecendo aqui. E aí, diante de tudo isso, dessa explicação que eu acabei de dar, eu gostaria de terminar com um texto de 1 Timóteo, de novo, capítulo 5. E a importância de terminar desse texto, eu não sei se você já ouviu isso em algum círculo, em algum lugar, mas eu particularmente já ouvi, de pessoas dizendo assim, ó, cuidado, viu? Fica colocando a mão na cabeça dos outros aí. Já ouviu ou não? Tô vendo que não fui só eu. Fica colocando a mão na cabeça dos outros, você vai arrumar uma encrenca para a tua vida, viu? Porque você pode, se aquela pessoa estiver no pecado, você está participando do pecado dela, o pecado dela passa para você. Ou tem algum urucubaca na vida da pessoa, passa para a tua vida, você vai ver só. Meu irmão, pensa só, eu estou ruim, né? Porque eu vou orar por alguém. Em vez de eu transmitir aquilo de Deus que está na minha vida, a urucubaca, perdoa a expressão, mas que está na pessoa, é que vai passar para mim. Você concorda que eu estou mal, né? Que eu estou ruim. Né? Então, meu irmão, mas por que algumas pessoas falam isso? Baseado nesse texto aqui, ó. Só que diante de tudo aquilo que você ouviu agora, a gente vai fazer uma leitura simples, você vai dizer assim, não, entendi do que está falando, não é isso. Quer ver, ó? 1 Timóteo 5, 21, uma advertência que a Bíblia faz a respeito da imposição de mãos. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esse conselho. Gente do céu, você concorda que o conselho que vem é coisa séria? Olha só, diante de Deus, de Cristo Jesus, dos anjos eleitos, peço com insistência que guarde esse conselho. É aquele que você se segura na cadeira para ouvir. Não é verdade? E o que vem lá? Sem discriminação, nada fazendo com espírito
de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Amém? Meu irmão, não está falando da imposição de mãos para curar o doente. Não está falando da imposição de mãos para libertar o cativo, para expulsar demônios. Não está falando da imposição de mãos para operar maravilhas. Não, está falando dos últimos pontos que a gente abordou. Transmitir um dom. Impor autoridade sobre alguém. É disso que a Bíblia está falando. E aqui eu penso que essa advertência cabe muito mais à liderança da igreja do que qualquer outra situação. Você concorda comigo? Que é quem impõe as mãos, que é quem envia, que é quem manda. Diz, não imponha com pressa, corrigida precipitadamente a mão. O que é algo precipitado? Antes da hora. A Bíblia vai dizer, não levante para a obra alguém que é neófito, novo e convertido, que não foi experimentado ainda, que não tem experiência nem da obra de Deus e muitas vezes não tem nem experiência de vida para estar em certo cargo, em certa situação. A minha esposa me ouve falando muito isso e os meus filhos também. Às vezes, alguém vai lá e faz uma meleca. Entende o que é meleca? Né? Meleca é qualquer coisa nojenta. Pronto. E faz uma meleca lá. Aí causa escândalo na igreja, causa uma dor de cabeça, causa um prejuízo, enfim, causa um alvoroço todo. Aí todo mundo fica, meu Deus, como é que a pessoa fez isso? Que absurdo, não podia ter feito, e não sei o quê, que essa pessoa. Beleza. Beleza. Mas eu sempre falo assim, pois é, mas alguém enviou. Alguém deu autoridade. Alguém colocou a pessoa naquele cargo, naquela posição. Você está entendendo em nome de Jesus? E aí sim eu posso me tornar cúmplice do pecado do outro. Porque eu dei aquela autoridade. Eu coloquei naquela posição que a pessoa não tinha estrutura para estar lá. Você está entendendo? Então o erro não é só daquela pessoa e eu bonitão que fez. É verdade, não, aquele lá não presta mesmo. Você viu o que ele fez? Não, eu também tenho culpa nisso. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia vai dizer, cuidado quem você põe a mão. Cuidado quem você envia. Não tenha pressa. Treina, prepara, põe à prova. Amém? Depois envia. Depois põe a mão. Depois dá autoridade. Porque se você deu autoridade e a pessoa cometeu um erro, você tem culpa no cartório também. Você colocou a pessoa lá. Amém? Bom, só para ficar completo o assunto e não faltar essa parte, em nome de Jesus, nós vimos ao menos 7 situações, possibilidades de imposição de mãos. Amém? Diante de tudo isso, acho que eu e você temos que sair daqui desejosos para aprender mais sobre esse assunto, entendendo a importância dessa ferramenta que Deus nos disponibilizou e usando isso com fé, mas ao mesmo tempo com cuidado, como a Bíblia está apontando para nós. Não na situação do doente, do enfermo. Não, isso com autoridade, em nome de Jesus, a gente tem que fazer. Mas, nesse caso aqui, cuidado. Né? Eu estou falando da igreja, mas, por exemplo, você que é empresário, você coloca alguém lá que não devia colocar. Pessoa pronta uma, responsabilidade é de quem? É sua. Ele está lá em teu nome. Ele está lá te representando. Não é verdade? Então, serve para todos nós como um alerta. Diga a glória a Deus, vamos aplaudir Jesus.